Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos, a nossa prece de abertura, porque sem ela não conseguimos ir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. E não esqueça, hein, gente, olha aqui, não esqueça. Nós incomodamos com isso. Muitas pessoas se sentem aborrecidos com essa chamada, mas é o único modo do nosso vídeo ser levado adiante no YouTube, ser recomendado para outras pessoas. Senão, esse conteúdo maravilhoso que você tanto gosta fica esquecido aí pela rede e ninguém fica sabendo. Uma tristeza isso, né? Então, por favor, nos dê uma força. Hoje nós vamos falar de um assunto que nos magoa, nos machuca quando nós sabemos, que é quando um médium chega até nós, um amigo, enfim, e diz assim pra gente: mãe, sabe o terreiro do fulano, da Beltrana? Está fechando. É uma notícia muito triste para nós, porque é menos um lugar, é menos um cantinho de caridade que se fecha pela frente. Mas o que faz um terreiro fechar? Muitos médiuns nos perguntam isso. Não pense você. Muitos médiuns chegam para nós. Por que o terreiro do fulano fechou? Por que o terreiro da Beltrana fechou? O mesmo entre nós dirigentes. Por quê? O que faz um terreiro fechar? Nós sabemos muito bem que diante dos problemas materiais e espirituais é que a gente encontra os motivos, as motivações para o fechamento de um terreiro. Muitas vezes um dirigente está sobrecarregado com trabalhos. Às vezes ele está com problemas familiares, de doenças, enfim, que lhe absorvem 100% do seu tempo. E ele às vezes não tem, naquele momento, alguém que ele possa confiar ou que tenha um preparo espiritual que ele possa entregar o terreiro para que a pessoa possa dirigir em seu lugar. Isso acontece. Por isso que é tão importante o dirigente ter um segundo dirigente, como nós temos em nosso terreiro. Nós temos aqui 2 dirigentes espirituais que dirigem 2 blocos de trabalhos aqui no terreiro. Aí você diz assim, mas dá conflito. Bom, no início dava conflito, porque um direcionava para um lado, outro direcionava com o outro. Mas nada que nós não pudéssemos sentar, conversar, tratar e combinar. E assim nós dirigimos o trabalho hoje de uma forma muito harmônica, muito tranquila, dentro de nossa espiritualidade. Mas o que nós estávamos falando é os problemas materiais e espirituais. Espirituais é um desses que nós falamos, e materiais. Um dos problemas-chave que fazem fechar um terreiro é que muitos pensam assim: eu vou abrir um terreiro. É óbvio que eu vou receber ajuda das pessoas, ajuda material. Alguém que me ajude a pagar uma conta de água, de luz, que nos compre uma lata de tinta para pintar as nossas paredes. Enfim, alguém que nos ajude até com material de limpeza que nós limpamos o chão. E passa-se o tempo e ninguém ajuda com nada. Muito pelo contrário. O dirigente, que já é uma pessoa, às vezes, que dispõe de poucos recursos materiais, ganhar pouco em seu salário, em seu dinheiro, e ainda mantém a sua família, ele não tem como bancar 2 casas. Isso as pessoas precisam entender. Ele não tem como bancar a sua casa sem pedir nada e mais outra. E o médium, muitas vezes médiuns que estão começando ali, ou estão entrando, às vezes meio desconfiado com aquele dirigente, com os trabalhos, diz assim: mas aquele dirigente vive pedindo coisas. Aquele dirigente, esse ano pediu uma lata de tinta para mim. Que horror, que barbaridade. Gente, é como nós mantemos um lugar público, um lugar onde todo mundo vai ali e usufrui. Você não pode ter um lugar público onde as pessoas não colaborem. Geralmente
em lugares públicos assim, cria-se um grupo de associados. Você já ouviu falar? Os sócios. Uma das formas de alguns terreiros antigos, dos quais nós vimos, quando nós começamos a nossa caminhada na mediunidade, dentro da Umbanda, era ter associados. O que faziam? A pessoa tomava uns 5 passes gratuitamente naquele terreiro. Depois era pedido uma contribuição para aquele passe. Mas assim, gente, uma contribuição simbólica de R$ 5, coisas assim, valores muito pequenos para aquela pessoa ajudar. Às vezes era oferecido para ela velas para comprar. As pessoas queriam acender uma vela, e aí chegava e comprava uma vela, às vezes com um preço um pouco mais alto, mas aquela pequena sobra iria para ajudar uma conta de água, uma conta de luz, um contador, sim, porque os terreiros que são legalizados dentro das normas legais que tem as sociedades religiosas, precisam pagar contadores anuais, que vão fazer a contabilidade do terreiro, que vão fazer todo o levantamento para registrar isso nos órgãos competentes. Então não é bem assim. Abrir um terreiro não é só abrir uma portinha, como muitos pensam, fazer um congazinho e começar a dar passe. Muitos dirigentes espirituais, como a gente chama de brincadeira, são aqueles dirigentes de fundo de foto, ou seja, não tem um terreiro. Eles só param na frente de um congá, mas não tem um terreiro funcionando com um grupo de médios, fazendo trabalho, pagando toda essa estrutura que vai fazer ele funcionar. São apenas uma fachada. Quem é assim, ok, maravilha que esteja atendendo desse modo. Mas para quem tem um terreiro legalizado, um terreiro funcionando, um terreiro que atende centenas de pessoas, até milhares de pessoas por ano, precisa ter uma estrutura material. Então vocês vejam a dificuldade de um dirigente. E muitos de vocês aí do outro lado, que estão me escutando agora, vão dizer, nunca me passou isso pela cabeça. Quando o dirigente me pediu uma mensalidade, uma pequena contribuição, eu nunca entendi tais coisas. Pois é, mas quando o dirigente pinta uma parede, conserta alguma coisa, chama um eletricista para consertar a parte elétrica de um terreiro, tem custos. E esses custos são tirados desses pequenos valores de contribuição que não representam muita coisa para as pessoas, mas que ajuda muito a manter um terreiro. Mesmo porque um terreiro não pede dízimos, não pede coisas assim, mas pede pequenas ajudas, ajudas mínimas, para manter aquele ambiente de portas abertas funcionando. Muitos fecham um terreiro depois de um verdadeiro abandono. E isso não afeta apenas a parte material, mas afeta principalmente a parte espiritual. São aqueles terreiros que nunca lavam aquele ambiente com ervas. As imagens entram ano, sai ano no congá, já estão assim com uma camada de sujeira por cima e nunca são lavadas com ervas, como as entidades mandam. Não é feita uma defumação, porque às vezes não tem recursos para isso. São aqueles terreiros que abre e fecha. Às vezes não tem nem recurso para comprar uma vela. Abre e fecha de qualquer jeito, um abandono total. Esses terreiros abandonados, que nós podemos dizer assim, acabam se tornando um ambiente de presença de entidades vampirizantes e até obsessoras. Como assim? Pois é, vocês entendem que passar uma erva num terreiro, um abô, uma água com ervas no terreiro, não é só um ritual qualquer, é uma limpeza espiritual para não favorecer a criação desse tipo de eflúvio, esse tipo de fluido que acontece na espiritualidade inferior. Vai dizer que você nunca ouviu falar de um guia que tenha chegado em algum momento e diz assim, como eu já vi muitas vezes, você tem uma peça na sua casa, um lugar que às vezes até o guia descreve, que está continuamente fechado, cheio de objetos, não entra luz solar nunca, não entra luz
Esse ambiente acaba criando verdadeiros miasmas espirituais inferiores, acaba se tornando um ambiente tão pouco salutar como se você tivesse um esgoto aberto no meio da sua casa, favorecendo todo tipo de doença, todo tipo de mal-estar. Isso é uma das formas que você pode condenar um terreiro. Um terreiro ele tem que ser permitido abrir as portas, encher de luz o ambiente para que possa se trabalhar. Não pode haver ambientes escuros, não pode haver ambientes permanentemente fechados. São ambientes que precisam passar uma defumação, precisa passar uma água de abô, uma erva naquele ambiente, precisa ser ambientes assim iluminados. Sim, para que ele possa manter toda uma estrutura espiritual positiva. Você já ouviu isso? Pois é, nós já ouvimos, como eu disse no início, dezenas, centenas de vezes os nossos guias falando. E parece às vezes que as pessoas não entendem uma coisa tão simples. Terreiros também fecham quando a festa é mais importante que a caridade. Pois é. Quando chega no dia de festa, todo mundo vai. Todo mundo está bonito. Acontece maravilhas. Quando é a outra semana, no dia de caridade, metade não vem. 1/10 do grupo mediúnico. Todo mundo foge. Ninguém quer incorporar para ajudar as pessoas. Mas para a festa, para estar bonito, perfumado e comer bem, todo mundo vai. A festa é importante no terreiro. A festa é um momento de união daquele terreiro com a comunidade, onde todos são convidados a participar, a conhecer o ambiente, conhecer os dirigentes e os médiuns. Todos são bem-vindos. É uma forma de mostrar que ali se faz um bom trabalho direcionado às pessoas. Mas tem, como eu falei, aqueles terreiros que priorizam as festas. Tem terreiro que quer fazer festa todo mês, quer fazer festa quase toda semana. É um modo de atrair as pessoas, até talvez, porque as pessoas se sentem atraídas em dia de festa frequentar aquele ambiente. Mas e a caridade? A caridade é o principal foco da nossa Umbanda. Os guias espirituais superiores largam tudo o que estão fazendo, e não é pouca coisa, hein, gente? São hospitais na espiritualidade que eles dirigem, são pontos de apoio que eles estão ali trabalhando junto com muitos espíritos de luz para estar nos nossos terreiros para trabalhar conosco. Então eles largam tudo. E aquele ambiente não é mais um lugar onde eles são bem-vindos. Eles não fazem mais a caridade, eles não servem para nada, a não ser assistir festa dos outros. Isso acontece. Terreiros que priorizam, infelizmente, as festas. Terreiros também que priorizam o vestuário. Eu já vi, e não é mentira, comentar de terreiros onde os seus médiuns vão nas lojas mais caras possíveis e todos compram um tipo de casaco, todos compram um tipo de sapato, todos compram um tipo de joia, todos se apresentam com itens, não itens de homenagem, singelos, mas eu estou falando de coisa, gente, de grife. Vocês estão entendendo? Grife. Todos vão em lojas de grife e compram determinadas coisas. Uma semana todo mundo está com a bolsa daquele famoso designer francês, na outra o sapato e assim por diante. Coisas assim, gente, assombrosas. Terreiro, como nós falamos em outro vídeo, terreiro é ambiente onde todos se sentem acolhidos. Tem uma coisa, um ditado, uma norma dentro da cultura japonesa que eu acho isso excepcional. Convida a pessoa para sair com ela, para passearem juntas, a primeira coisa que ela faz é olhar o vestuário da pessoa. Uma anfitriã nunca sai melhor vestida do que a convidada. É uma delicadeza que se faz, pensando no conforto da pessoa que está ao seu lado. Se a pessoa está vestida modestamente, ela se veste de forma modesta. Se a pessoa está vestida de uma forma mais luxuosa,
ela vai se vestir igual. Ou seja, nunca constranger quem é convidado dentro de sua casa. Isso é uma norma de educação, isso é uma norma de delicadeza, isso é uma norma que as culturas, não apenas do nosso país, mas de outros lugares, se preocupam. E isso deveria também ser uma norma dentro dos terreiros de Umbanda. Não constranger o público. Há pessoas que são, às vezes, extremamente modestas, extremamente humildes, estão ali pedindo ajuda. Nós devemos estar com os nossos uniformes limpos, bem passados, bem organizados, nada perna acima, perna abaixo, mas um conforto básico, que qualquer pessoa vai se sentir em casa sendo recebido por nós. Pois é, são coisas simples que um terreiro de Umbanda, um grupo mediúnico, deveria se preocupar. Mas por incrível que pareça, parece que a ficha não cai. Outra coisa também, outra coisa muito importante, guias no pescoço. Há médiuns que não têm limites. Por isso que uma das coisas que um dirigente espiritual precisa é limitar o uso de guias no pescoço. Esses colares, nós chamamos de guias, no pescoço dos médiuns. O dirigente usa um determinado tipo de guia, mas tem médiuns extremamente vaidosos e sem limites que passa a comprar todas as guias que enxerga. Ah, a guia é bonita, vou usar. Ah, a guia, quem sabe eu tenho uma passagem espiritual com aquela entidade, compra a guia. Gente, ele anda simplesmente corcunda dentro de uma corrente de médiuns, carregando toneladas de guias. Muitas pessoas chegam e vendo aquela pessoa cheia de guias, daquele jeito, e pensa, bom, ali está o dirigente espiritual do lugar. E não é. Às vezes é o médium menos qualificado do grupo. Mas por não ter limites, ele faz esse tipo de coisa. Então nós não podemos fomentar também a vaidade pessoal e o descontrole dos médiuns. Nós precisamos estar o tempo inteiro vigilantes. Porque, acreditem, como eu falei em vídeo anterior, para levantar um terreiro, levamos décadas para levantar e conquistar a credibilidade numa comunidade. Para que ele caia, às vezes coisas assim, insignificantes, até ridículas, fazem um terreiro sucumbir e fechar. Por isso, dirigentes espirituais, alerta para os seus grupos mediúnicos. Fiquem alertas com as coisas que estão acontecendo. Médiuns, ajudem seus dirigentes para que eles nunca precisem fechar os seus terreiros e a espiritualidade perder mais um ponto de apoio aqui nesse plano físico. Então agora, como sempre fazemos, o nosso querido, que vocês ficam esperando, ansiosos, que é o nosso querido Minuto Mandinga, onde falamos das ervas, o nosso principal axé na Umbanda. Então, gostou? Até semana que vem, onde vamos esperar você com um assunto maravilhoso, instigante, um assunto que vai erguer você dentro da nossa Umbanda. Então, até lá!